Estamos ao vivo. Oh, meu Deus. Salve, salve. Aí você vê uma notícia assim. Não, calma. Ah, bagulho travou. Era basicamente uma notícia dizendo que a cueca do Kanye West foi vendida por 15 mil dólares. Ah, tem várias cuecas na minha casa. Se você quiser comprar alguma por 15 mil, eu tô aceitando. Eu posso vender todas, inclusive. Rasgada mais cara? Com freada bem nesse cara. Bom, é isso. Vamos começar aqui já. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Bem-vindos ao episódio 14 da nossa série Grave Você Mesmo. Engraçado que no nosso roteiro tinha marcado o episódio 12, né? Porque você vê como eu estou antenado com o tempo, né? Já estamos no módulo 14, no episódio 14. Qual correto? Que dia hoje da semana? Terça-feira. Putz, eu achei que era quarta. Não, eu achei que era quarta não. Meu Deus, é isso aí. Eu sou perdido. Mas é isso. Sejam bem-vindos então ao nosso episódio 14 da série Grave Você Mesmo. E aqui é onde a gente fala pra vocês princípios básicos que vocês podem aprender, podem estar aprendendo a como se gravar, né? Em menos de 45 dias sem depender de ninguém. E sem depender de ninguém, a gente fala que é sem depender de uma produtora, sem depender de ter que pagar uma produtora. Você aprender a se gravar sem precisar pagar ninguém por isso, entendeu? Sem Pela precisar gravação. gastar mais pra isso, né? Porque, convenhamos, ser artista já é difícil o suficiente, mano. Pô, meu Deus do céu. E na verdade é pra você, artista, que quer gravar seus videoclipes e tá pensando em começar, e surgiu essa ideia de você gravar você mesmo, você pode aprender essas técnicas e utilizar nos seus próximos videoclipes. E a gente está aqui mostrando para vocês que é possível, e a partir de qualquer técnica, qualquer produção, cara, dá pra colocar ao seu objetivo e conseguir fazer o seu videoclipe com qualidade, com a câmera que você tiver em mãos. Então assim, é bem mais do que você pode fazer do que ficar se limitando com... Tanto porque às vezes você investe, tipo, muita grana em um clipe e o clipe nem sai bom. Às vezes o cara da produtora te entrega o clipe de qualquer jeito. Às vezes demora muito, você ia lançar, tipo, quero lançar dia 20. O cara te entrega dia 20 do mês seguinte, tá ligado? Olha, fiz mesmo. Mas e, cara, infelizmente não é uma coisa incomum, né? Tipo, é uma situação que acontece muito. E, bom, nada melhor do que você saber produzir o seu próprio videoclipe para você realmente conseguir tá fazendo isso por você mesmo. Você tá envolvido em todos os processos, você tem a direção criativa de tudo, e não só você tem o conhecimento de como fazer isso. E esse é o nosso objetivo aqui, é passar o conhecimento para vocês de como vocês podem estar extraindo algo com qualidade, mesmo estando trabalhando sozinho, né? E é isso aí. Pra quem não me conhece, eu sou Gabriel Olive, eu sou produtor audiovisual há mais de 7 anos, trabalho com videoclipe há mais de 4 anos, então já tenho uma longa trajetória aí com artistas e que eu sinto essa necessidade, né, de passar esse conhecimento por conta dos artistas não terem o investimento para fazer aqui na produtora, por conta do valor ser mais alto e tudo mais. Então, e até as pessoas que fecham comigo, elas conseguem fazer apenas um videoclipe e acaba não tendo o dinheiro para investir em outros videoclipes. A sequência de lançamento do E o Josh, ele é o artista que grava suas próprias produções, e ele chegou, a gente fechou essa parceria, e assim, ele a partir do momento que ele começou a vir pra cá, a gente somou muito, a produção aumentou muito mais, porque ele não só é o cara que produz as próprias músicas e faz a mix e master, mas também ele traz o roteiro, faz a edição e participa de todo o processo ali. Então assim, as coisas andam muito mais fáceis. Então é a prova viva que o artista fazendo a sua própria produção realmente funciona. Então salve o mano que entrou aqui na live. Me Dear Me. Entendi, é tipo me, dear me, tá ligado? Tipo, eu, querido eu. Salve, salve, meu querido eu. Caralho, curti o seu nome. Ou irmão, não sei, né? Pode ser qualquer um. Salve, salve, meu mano. Ou minha mana. Ou minha mana. A gente chama de mani. Mas assim, e hoje, já que
você entrou aqui, a gente tá explicando, a gente vai falar pra você o que a gente vai trazer hoje na live, né? A gente vai falar sobre como foi o dia da gravação de Boa Sorte. É uma música que o Josh faz parte junto com... Oi, Pam. Boa noite. Junto com o irmão dele, eles fazem a parte do Gemini e fez o feat com o da Lua. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas a gente acabou de lançou ontem, né? Então, se vocês que estão aqui vendo essa live e já ainda não adiantando, assistiram... No fim da live ele vai dançar forró. É uma promessa minha que eu estou fazendo agora. Coitado, sonho. Salve, Peck! Salve, Peckzada. Faz o lance da barriga Fala, no fim da live. Ó, se vocês ficarem até o fim da live, ele vai fazer o lance da barriga. Vocês querem saber o que é o lance da barriga? Nem fudeu. Mas assim, então essa questão da gente passar como que foi o dia da gravação, e assim, o que eu quero falar pra vocês a gente reduziu muito o custo dessa produção, mesmo que a gente tenha dependido de pessoas, de equipamentos também, a gente vai trazer pro cenário, igual eu falei, trazer pro cenário pra você aprender a gravar suas próprias produções. Então, não é porque a gente usou tal tipo de câmera que você vai se limitar, eles só gravaram desse jeito, tipo então... então eu não vou conseguir fazer na minha, entendeu? Como, por exemplo, na verdade... naquele clipe, a ideia inicial não era nem gravar dentro de estúdio, era gravar num galpão. A ideia inicial, só pra vocês terem uma ideia, a gente não usava aquele tipo de... Ah não, pera, já tinha essa ideia da iluminação. Mas era uma coisa que, assim, poderia ser uma iluminação diferente, né? A iluminação que a gente usou ali foi uma coisa que a gente sentiu que casou mais com o clima de estúdio, com aquela vibe mais clean. Mas a ideia original, na verdade, era gravar em um galpão, né? E, inclusive um galpão abandonado, um lugar abandonado. Ou um lugar abandonado, ou realmente um galpão que não tivesse nada ali, que a gente conseguisse extrair mais esse lado sujo da coisa, né? Tipo, daria pra trazer mais tensão ainda pro take, mas... Querido, eu mandou a visão aqui, não precisa muito pra ser bom, apenas bom pra ser muito. E é exatamente o que a gente fala aqui, cara. Uma ideia boa, ela é melhor do que um clipe caro. Porque às vezes você vê clipes caro pra caralho, um bagulho que, tipo, mano, figurina e tal, não sei o que lá, e no fim o clipe, ele sai um clipe medíocre. Ou mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Às vezes é um clipe que é tipo, a pessoa vê e fala, tá ligado? Quando termina o clipe, a pessoa fala e fica tipo, cara, é a pior coisa possível. Então, é justamente isso, meu querido. E esse clipe que a gente gravou, ele sairia facilmente por mais de 25 mil, né? Facilmente. Seria de 20 para 25 mil, fácil. E a gente conseguiu reduzir muito isso. A gente reduziu ele por menos de 4 mil. Então, contando com todos os equipamentos, com toda a produção, com tudo que foi desenvolvido ali para o trabalho. Então, assim, foi um clipe realmente que era pra sair muito caro, mas com todas as coisas que a gente conseguiu cortar, e a gente vai falar aqui pra vocês, e também vai colocar nesse cenário pra vocês, que vocês conseguem produzir, né? Então, a gente vai contar como que a gente fez isso nessa live, né, também. A primeira coisa é que, tipo, em estimativa, que a gente tava contando, já começava aí, né? A ideia de locar um galpão. Cara, a ideia de locar um galpão é uma coisa que a gente não conseguiu por menos de 28 mil, inclusive. E, mano, foi uma coisa... Vândalo, já tá... Tô chutando aí. Tá nervoso, o cara ficou puto. Troca! Aí, ó, tá vendo? Você vê? Essa é a reação que 28 mil causa quando a gente vai contar um lugar. E, cara, realmente, porque assim, galpão, geralmente, você não fala com o proprietário, você fala com você fala com a imobiliária que fala com o proprietário, no geral ali fala ali, faz o seu bom bolo de rato e eles veem como faz. E no fim, cara, imobiliárias não aceitam você locar em um dia. Então, precisa ser um galpão específico. Fomos atrás de galpões específicos para isso. E, bom, eu fui até, inclusive, atrás de stand de paintball pra achar isso. E, cara, não tinha como. Tipo, era sempre orçamentos a gente teria um lugar... Aí a gente, né, contou vários galpões e, assim, não conseguimos fechar com ninguém porque era muito difícil esse contato. E a gente foi procurar alguns lugares abandonados. A gente achou um lá em São Paulo. Era um shopping né? Nossa. Abandonado, muito foda, só que assim, o segurança já tinha
liberado para uma pessoa gravar e teve dor de cabeça e ele não liberou pra gente também, independente do valor que a gente poderia pagar ali pra ele, mas ele não liberou porque ele não tinha falado com o dono e tudo mais, ia causar um problema pra ele. Então a gente já teve uma terceira, aí a gente teve a terceira alternativa, que foi pegar um estúdio realmente, um estúdio com fundo infinito, que é um fundo com todo branco, né? E ele tem uma borda assim, um caimento que ele faz ficar mais infinito, que ele faz realmente ficar infinito. Exatamente. Né? Não tem aquela quebra da profundidade, aí, né? A gente procurando esses lugares abandonados, a gente sempre achava um problema diferente. A gente voltou pro centro da ideia, falou, mano, o que a gente vai, o que mais casa com essa ideia, né? E a gente chegou nisso, porque, cara, tá 100% alinhado com a ideia do negócio. Porque, porra, é um clipe, assim, que suave, tem lá suas coisinhas, mas é fantasioso, tá ligado? É uma coisa fantasiosa, uma coisa meio teatral. E tudo que a gente tá passando ali também é meio mentiroso, porque a menina, ela tá me ajudando a dar um golpe nos caras e no fim ela dá um golpe em mim, no fim eu morro. Ela, sabe, uma coisa meio... Eu não sei a palavra pra isso. Qual a palavra pra isso? É tipo contraditório? Não, é quando uma coisa é mal intencionada, tá ligado? É tudo meio mal intencionado, só que com a intenção de mentir, tá ligado? É tudo meio que um clima de mentira. Então eu acho que no fim acaba casando muito. Então também tem isso. Como você pode usar pra a bateria da nossa cola, tá? Não é bateria, não. Não? Ah, não. E como você pode usar o conceito do clipe para tentar trabalhar, às vezes, um elemento de uma forma diferente. E o estúdio foi bom porque ele trouxe uma solidão, né? Então, a gente conseguiu passar bastante esse ar da solidão ali, de um negócio mais frio. Então, o estúdio foi ideal e caiu realmente muito bem. Muito bom pra nossa ideia, né? Meu querido eu, conforme o avanço... Cara, o negócio é o seguinte... Lê aí o que ele falou. Então, meu querido eu... mandou aqui pra gente, eu tô traduzindo o nome dele, tá? Ou dela. Conforme o avanço de vocês, como vocês planejam seguir com essa economia? Acredito que conforme a sua experiência e sabedoria sobre isso, o certo seria o aumento de valores. Meu amigo, sim, porém às vezes também não, porque isso vai variar muito do projeto. Porque o clipe em si, ele tem que complementar o projeto. E para complementar o projeto, nem sempre é uma coisa cara. E ainda assim pode ser uma coisa muito criativa. São investimentos pontuais, na verdade, né? Exatamente. Assim, a gente fala pra vocês que vocês conseguem passar o que a gente fez lá com um custo realmente bem reduzido ali, custo zero, né? E você aprendendo, e você gravando a própria produção ali, para isso mesmo, né? Pra gente colocar esse desafio de quanto mais eu posso fazer com menos, né? Então, não é porque a gente tem muito dinheiro na mão, porque a gente vai sair gastando assim, loucamente pra fazer um clipe, tá ligado? Realmente ao contrário disso, né? Fazer uma breve comparação, por exemplo, que nem um clipe, vamos supor, I'm Not Racist, do Joyner Lucas, e This Is America, do Childish Gambino. Os dois falam sobre racismo, sobre desigualdade social, tem um conceito parecido. Mas a música do Joyner Lucas, ela é em formato de diálogo, de um cara branco falando para um cara negro, e de um cara negro falando para um cara branco. E a música do Childish Gambino já é meio que uma metáfora. E ambas as músicas foram escritas pro clipe. Ambos os artistas meio que falaram isso, que a música do Childish sem o clipe não faz muito sentido. E a música do Joyner sem o clipe fica meio incompleta. Então ele compôs as duas coisas já pensando em fazer o clipe. E qual é a diferença? É que as duas casam muito bem com o conceito. E as duas, uma é um clima, uma produção de no máximo ali, uma coisa que eu acho que eles desenrolaram por, cara, uns 2, 3 mil dólares pra eles, no caso ali, eles estão recebendo mais ou menos, eles estão recebendo o dinheiro deles, é uma produção muito barata. E outro já foi produzido com provavelmente uns 50, 100 mil dólares. Então, é uma coisa que, dependendo do projeto, às vezes sim compensa você realmente investindo mais, mas dependendo do projeto, às vezes compensa muito mais você pegar o que você investir em produção e jogar em marketing. E você pegar o que você investir em produção e colocar em outras etapas do seu lançamento por completo, né? Olha o que ele falou.
Mano, querido, é de se esperar que com sucesso a essência se apaga nesse foco de fazer muito com pouco. O que vocês pensam para continuar a qualidade das suas produções sem estar apenas ligada ao valor? Cara, é sempre estar trabalhando a ideia central, nunca deixar de pensar a ideia central da coisa. Trazer algo criativo, trazer algo diferente que as pessoas não fazem. Porque se você for perceber, clipes caros não necessariamente são clipes criativos e vice-versa, que nem a gente já tinha falado antes. No caso, a ideia é sempre tentar estar inovando melhor do que, inovando mais do que o anterior. E isso é uma coisa que eu mantive muito na minha cabeça quando eu estava editando, principalmente o clipe de Boa Sorte. Que eu não queria fazer um clipe inferior aos que eu tinha feito antes. Então, inclusive foi meio que uma coisa que me motivou muito, porque, cara, falar pra vocês, teve certas etapas ali, por exemplo, deixar o cabelo do da Lua só dourado e o resto tudo preto e branco, que, amigo, foi papo de muito trabalho. Não foi fácil, foi muito trabalho, indo dormir 4 da manhã quase todo dia, 4h15 especificamente, né, essa piada interna, mas, e realmente, é sempre levar essa pegada para os nossos futuros trabalhos, trazer sempre a mais no quesito da inovação da ideia, trazer algo a mais na ideia em si, né? Fala, Mano Fett. Exatamente, meu querido, eu mando aqui. Por isso que o processo de roteirização costuma demorar, sim. É por isso que, bom, pelo menos no meu caso sempre demora bastante. Mas na verdade a roteirização, pra mim especificamente, olha, até que seu danadinho. Mas a roteirização especificamente, ela já vem na real no processo de escrita da música. Então muitas vezes eu já penso numa cena, numa ideia, já escrevendo a música. No clipe, a roteirização também é trabalhosa, porque é mais técnica, mas acaba ficando um pouco mais simplificado. Eu acho que tá aí, né? A redução do custo foi muito importante. A redução do custo teve como objetivo principal o planejamento disso tudo, né? A roteirização foi muito importante para ter essa redução do custo realmente, porque se a gente fosse pegar o galpão, se a gente fosse utilizar muitas pessoas, se a gente fosse utilizar muitos atores, muitos objetos de cena, muita equipe, tudo isso sem o planejamento a gente teria gastado muito, né? Porque muita grana não saber o que fazer, né? Eu acho que a gente gasta quando a gente não sabe o que fazer, né? Eu não sei o que aquela coisa pode me oferecer, então eu vou gastar aqui e vejo no que deu. Aí você vai na tentativa e erro. Às vezes alugar equipamentos que você não sabe usar, não tem gente para usar equipamentos. Ou seja, cara, eu não quero citar, mas tem vários clipes que às vezes você vê que é um clipe que você assiste e você fala, putz, cara, isso não pode ter sido caro. Aí você vai ver o orçamento do clipe e o bagulho foi tipo 20 pau, tá ligado? 20, 25, 30 pau. E você fica tipo, mano, por quê? Tá ligado? Mas é realmente isso. É como a gente conseguiu tirar um clipe que seria em torno de uns 20, 25 e 30 pau pra realmente trazer na nossa realidade aqui e tentar desenrolar um trabalho conceitual, inovando um pouco nesse quesito mais da ideia. Diga-se de passagem também, sempre consigam pessoas baratas. No caso, eu falo mais pra parte de luta. A gente conseguiu um amigo nosso aqui com experiência zero em luta e botamos ele lá pra lutar com a gente. E foda-se, é isso aí. O que vocês pensam em aprimorar? Diga em questão de estudo e aprimoramento, além do que vocês já conhecem, não apenas em questão econômica e da produção. Eu quero trazer muito essa questão de passar realmente a gente testando as coisas, gravando com celular, por exemplo, gravando o Josh se gravando e fazendo as próprias produções. Eu quero mostrar realmente pra vocês que é possível fazer com que tem em mãos, tá ligado? Então, isso já é um desafio, porque a gente tem que manter a qualidade, manter o padrão, elevar o nível, manter a técnica e mesmo assim trazer com o que a gente tem na disposição ali. Então, esse já é um desafio que vai ser muito da hora de trabalhar. E o próximo clipe que a gente vai gravar vai ser exatamente nessa pegada. Então, a gente vai inovar em formato, vai inovar
seja ele com um equipamento também diferente, tendo um equipamento diferente igual o celular, você vai conseguir gravar cenas que você não consegue gravar com a câmera, por exemplo. Ela é mais pesada, você não consegue ver muito visor, você também display também, cada vez mais está aprofundando esse lance de você organizar as coisas na tela de um jeito que fica mais tipo estético, mais atraente. E de uma forma geral, eu acho que usar menos equipamento, menos coisas, pelo fato de ser mais desafiador, acaba sendo um aprimoramento. Isso que a gente acaba pensando no quesito de aprimorar, porque, cara, para você desenrolar uma ideia boa com menos, é muito mais difícil, né? A gente poderia fazer, sei lá, tipo, vamos alugar o tal galpão, tira 28 mil, pega na minha carteira ali rapidinho e vamos lá gravar no galpão. Mas, realmente, quando você começa a tirar coisas e limitar um pouco a produção, acaba ficando mais desafiador. E esse desafio é o que aprimora, na real, né? É isso aí. Bom, seguindo aqui no nosso roteiro, a gente queria falar mais também como que foi o dia da gravação de Boa Sorte, em questão de ideias, de movimento, a máscara também, né? O plano sequência ajudou muito, a máscara ajudou muito a gente concluir o plano sequência, então queria que a gente falasse um pouco mais sobre essa movimentação na cena, porque foi muito importante. Acho que foi isso que impactou mais a galera, né? Essa parada da gente ter que fazer os movimentos e colocar a máscara pra grudar isso, fazendo que as pessoas vissem que era um plano sequência. Exatamente. E isso é uma coisa que foi uma coisa que a gente planejou desde o começo, e a gente tinha pensado em executar isso antes de ter a locação, que no caso seria aquela primeira locação. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? É que no começo a ideia era principalmente planejar esses takes imperceptíveis usando às vezes colunas, paredes, lugares com muita sombra, e não necessariamente usando o próprio fundo branco ali. E isso é uma coisa que, independente do que a gente usasse para gravar, é uma coisa que precisaria ser muito bem planejada. E não só planejada, como a gente precisaria estudar isso na locação antes de gravar, né? Isso que foi legal, porque a gente trabalhou com uma fonte de iluminação só, então era a mesma iluminação, a mesma potência da iluminação com o mesmo fundo. Então a gente fazia o movimento vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e essas coisas se encaixavam, lógico, já com o roteiro disso tudo, né? O movimento vai vir da esquerda para a direita, no outro take vai vir da esquerda para a direita novamente, para sair da esquerda para o centro, e aí do centro para a direita, para fazer esse movimento tipo meio que circular, né? Então isso foi planejado, e esse ambiente de ter a mesma luz e de ter o mesmo local no fundo, ele ajudou muito mais para a transição, né? A transição ficou muito mais... Assim, sim e não, né? Sim, por quê? Porque no caso a gente não tem que se preocupar com a continuidade do cenário. Vamos supor, se a gente fosse gravar num galpão e eu faço, beleza, eu vou passar pela porta e é aqui onde eu vou fazer a minha máscara. Do outro lado eu teria que sair de um jeito meio mais coerente com aquele lugar, teria que estudar exatamente aonde a gente gravaria exatamente o take. E no caso da gente gravar no estúdio, a gente tinha mais essa liberdade, porque teoricamente é só branco. O que dificultou um pouquinho na hora de juntar tudo foi as diferentes intensidades de luz. Não é a intensidade estava mais forte. Exatamente. Porque alguns takes a gente iluminava, tipo, a gente percebia que, cara, a gente não vai poder fazer tal coisa. E isso é uma coisa de gravação que a gente acaba adquirindo ali na hora. Fala, cara, isso daqui não vai dar certo. Se a gente for ter que mudar a luz toda vez que a gente for fazer isso, vai demorar muito. E essa é uma das coisas. E aí, às vezes, a gente usava uma iluminação que ela refletia no branco e acabava iluminando mais o cenário. Então, na hora de fazer o corte, ficava um pouco mais difícil. Mas, na verdade, isso foi... você teve que igualar um pouco mais na colorização, mas... Como a gente tinha um nível de preset que era o S-Log, deu pra igualar mais, né? Deu pra igualar, e daí outra coisa, conhecendo bem o equipamento que a gente vai usar para gravar. No caso, a gente já planejou antes que a gente ia gravar tudo em S-Log justamente para fazer essa colorização.
dito isso, cara, mesmo com a colorização, é muito difícil, tá ligado? Às vezes você tá lá e você acerta, tipo, ah não, eu quero exatamente esse tom de cinza, tá ligado? E aí, às vezes, a gente teve alguns desafios, quer dizer, eu tive alguns desafios pra mesclar os takes na pós. Mas ainda assim, provavelmente foi muito mais fácil do que teria sido num galpão. Isso com certeza. E o principal aqui é focar na movimentação. Porque cada take que a gente gravou ali tinha um movimento muito específico que ia casar com o movimento de outro take. E o porquê a gente soube, porque a gente planejou isso? Porque a gente não gravou na ordem. O primeiro take que a gente gravou foi um take no meio, alguma coisa assim. E isso é uma coisa que realmente, se você não vai gravar, vamos supor que nem no caso a gente tinha o da Lua, que veio de São Paulo. A gente não poderia gravar na ordem das coisas que acontecem no clipe, porque ele é o último verso e ele tinha horário para voltar. Então você tem que otimizar o horário de tudo e é por isso que você tem que ter o movimento exato de cada take. Porque se você não gravar na ordem, você ainda vai conseguir juntar tudo depois, né? É isso aí. Realmente, mano. Tem momentos em que não dá pra imaginar o que pode dar errado e no momento acaba sendo por tentativa e erro mesmo. A gente teve que mesmo com bastante planejamento lá na hora, a gente teve que fazer sim algumas tentativas de movimento, de teste mesmo ali, né? E também sempre preocupando com o tempo que a gente tinha, porque o da Lua tinha que ir embora, a gente também tava pagando a hora de estúdio, então isso teve que ser moldado pra gente conseguir realmente completar todas as cenas e fazer o clipe dar certo, né? Como a gente estava imaginando. Então a gente teve que testar ali, não, beleza, vamos fazer desse jeito. E essa é uma coisa que acontece muito, na verdade, não só em sets tipo pequenos, no nosso caso, mas em sets grandes também. Se for ver o making off da Casa de Papel, vários filmes também, Apocalipse Now, só pra citar algum aqui de cabeça assim é difícil lembrar, mas cara, é muito fácil de dar coisas inesperadas, que nem esse Apocalipse Now. Eu já contei esse exemplo antes, mas cara, os malucos estão lá, é Hollywood, é literalmente um filme de Hollywood, tá equipe, tá geral. E o país que os caras estão tem um terremoto, destrói o set dos caras. Tipo, mano, quem vai prever isso, tá ligado? Beleza, os caras poderiam ter visto a previsão do tempo, blá 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 blá. Mas, mano, é um bagulho muito, tipo, nada a ver, tá ligado? E isso acontece muito. No nosso caso, uma coisa que a gente acabou, era meio que imprevisível de acontecer, foi o lance do parafusinho, né? Para pensar, tinha esse parafusinho que ele era específico de uma parte da câmera. Do foco, né? Do foco, isso. E, cara, essa parte específica do foco era um bagulho que, assim, sem aquilo, é um parafusinho, a gente não conseguia prender o bagulho, não conseguia fazer o bagulho, não sei o que lá. Mano, só sei que no fim acabou atrapalhando muito a gente. E, no caso, era um parafusinho, tá ligado? E nem foi, tipo, culpa de ninguém da equipe, foi culpa da locadora que mandou o parafusinho errado. E acabou meio que prejudicando bastante a gente na hora ali. E é isso, cara. Inclusive, respondendo a sua... Desculpa te cortar, né? A gente se corta bastante, né? Não sei se vocês estão percebendo, a gente, tipo, enterrou, foda-se. Mas, você tinha perguntado quais são as nossas maiores inspirações. Cara, vai de literalmente tudo até tudo. Por exemplo, a letra de Boa Sorte veio dentro de qual que é o nome daquilo? A parte de trás de uma Saveiro, basicamente. Que eu tava voltando do trabalho, eu tava de carona e não tinha espaço na parte da frente, eu fui na parte de trás da Saveiro. O maluco descendo a rodovia milhão e eu lá, assim, só segurando assim na parte do banco do vidro de trás, pensando, ela acha que eu não me importo mais, tá ligado? E realmente, tipo, inspiração é uma coisa que vem em tudo e pode ser absorvida de tudo também. A gente mostra bastante referências também, a gente já fez várias lives sobre referências, porque a referência ela vai te ajudar muito no seu processo criativo, né? Então ela realmente é muito boa para desenvolver as suas ideias. O que vocês diriam que faltou nessa produção, tanto de questão de equipe quanto em questão de processo de produção, mesmo que levaram em conta para os próximos trabalhos? Olha, falando no quesito de equipe, eu acho que a gente precisava ter, no geral, a gente precisava ter... Isso entra muito na questão de investir um pouco a mais, mas a gente precisava ter uma pessoa ali
só para checar o nosso checklist, né? Porque a gente fez um checklist, mas no caso ele estava de cinegrafista, eu estava de diretor e a gente, além do que eu estava estrelando também, eu estava ali cantando. Então a gente tinha que parar e aí vai ali, vê o checklist, volta e aí troca de roupa, vai, não sei o que lá, ele pega, faz o teste de câmera, bate foco, tal, não sei o que lá. Então às vezes era legal uma pessoa só falar, ó, a gente vai gravar take X agora, não sei o que lá, não sei o que lá, qual o movimento, tal, suave. Isso ajudaria bastante encurtaria, né, o nosso trabalho, seria menos cansativo pra gente. Mas no caso, o que dá para levar de importante pro próximo trabalho é justamente isso, é cada vez mais tentar adaptar uma ideia cara por uma coisa na nossa realidade, trazer mais o conceito da coisa com uma coisa simples por detrás, né? A gente teve bastante coisas nesse clipe que reduziram muito o custo. Uma coisa foi trazer as sombras como nosso foco principal ali. Então tudo pode ser qualquer coisa numa sombra, né? Então, assim, equipamento, pessoas, atuações de pessoas, objetos de cena. Por exemplo, todo mundo que apareceu, tipo, todas as sombras que apareceu no clipe foi o quê? Teve 3 pessoas. João, Sá e... qual que é o nome daquele menino? O Zé e... no fim... teve a Lore, teve... mas ela não apareceu só na sombra, tipo... Assim, falando só de sombras, eu interpretei várias dublês, eu fiz vários dublês e nosso amigo também interpretou uns 2, 3 dublês. Meu irmão também interpretou uns 2, 3 dublês, então... a sombra ela otimiza muito isso, né? Você não precisa usar uma pessoa diferente para cada coisa. Se fosse fazer isso mostrando, aí talvez já seria uma coisa. Outra coisa que otimizou, que reduziu bastante foi trabalhar com um tipo de iluminação. Só em um take a gente utilizou um bastão LED RGB para fazer na maleta, né? E também a do policial ali. A cena que fica piscando vermelho e azul, mas assim... O que inclusive nos leva ao nosso próximo tópico de como você pode adaptar as coisas de... Não faz assim, eu confundindo legal. As coisas de boa sorte para um clipe em escala menor, gravando você mesmo, que é você utilizar bem a direção de arte, né? No caso, esse efeito de deixar um elemento colorido e todo o resto em preto e branco, isso foi planejado também. As roupas, as cores dentro da maleta, ela foi planejada, porque o verde, ele geralmente é usado no cinema para mostrar uma coisa meio suspeita, uma coisa cruel, uma coisa de vilão, que nem a Malévola, por exemplo. A Malévola, sempre que ela tá fazendo sempre que ela tá aprontando, tem uma luz verde ali. De onde vem a luz verde? Ninguém sabe. Mas é uma coisa que o Matrix usa muito isso, tipo, a realidade falsa, ela é um tom esverdeado, puxado para um verde, todo mundo usando roupa preta. E aí quando ele acorda já é um tom azul, tá ligado? Então cada cor ela vai passar uma mensagem diferente. No caso, o azul geralmente é usado para você passar uma coisa mais triste, mais introspectiva, e o verde é usado para passar uma coisa mais sombria, ou às vezes também o oposto, mas geralmente é usado para passar uma coisa sombria. E voltando a... Nossa, eu briso, hein? Meu Deus do céu. Mas voltando pro clipe de Boa Sorte, a ideia ali era realmente passar que aquilo... Exatamente. Tipo, mas aquilo que a gente tá recebendo ali, o pagamento do que a gente fez, do que a gente conseguiu no golpe, não é uma coisa boa, tá ligado? Não vai te trazer coisa boa. E justamente é o que acontece mais pra frente, que a Lore acaba me traindo e acaba me entregando, não sei o que lá, eu acabo morrendo, virando um fantasminha. Essa questão da direção de arte por elementos que foram selecionados pelas cores, né? Então, alguns detalhes que você queria evidenciar era o que a gente ia mostrar ali na cena.
a direção de arte ajudou muito para esse processo acontecer muito melhor, né? Enriqueceu muito mais o clipe com simples coisas. Lógico, algumas máscaras que teve que fazer para cobrir isso foi mais trabalhoso na edição, mas com certeza eu acho que foi uma parada muito foda e que enriqueceu o clipe só por conta disso. Então assim, pô, uma Heineken, que tinha que selecionar a cor verde, tá ligado? Então tipo, teve ali o olho da atriz, teve também a unha dela, então tipo assim, essas coisas dela já foi planejada. Essas coisas também, tipo, não são coisas que foram caras, que precisou ser caras, mas que teve uma ideia muito boa e uma execução foda também. E o resultado final ficou muito, muito bom. Então, assim, é pra falar pra vocês que é possível sim fazer, reduzir pra caralho e ter ideias boas. E se for falar pra vocês mesmo, cada cor que tá com saturação ali, cada uma tem um significado, né? Tem um significado diferente. E em momentos, e o momento onde ela foi usada, também foi uma coisa que foi planejada. Então, você tendo esse planejamento de como você vai gravar, de como você vai dirigir na questão... Nas duas questões, né? Quesito de direção de arte e quesito de direção normal, tipo direção das pessoas. Tudo isso são coisas que são elementos que vão trazer mais qualidade pro seu clipe e são elementos que você não precisa gastar tipo 30, 20 mil pelo clipe. E essa é a parte mais importante. O que nos leva... É legal como as coisas estão entrelaçadas, né, meu Deus? Mas o que nos leva ao nosso próximo tópico aqui na nossa colinha, que é edição. Como tudo isso foi planejado, sim, mas como foi feito isso de fato, né? Nesse caso, a primeira coisa que eu fiz quando eu pensei em trazer esse efeito, que é o efeito do Sin City, eu fui pesquisar maneiras de como eu poderia fazer isso. E no caso, eu vi que o melhor jeito mesmo de você realmente trazer esse efeito com uma qualidade que, assim, a minha intenção era que a pessoa pausasse ali e onde ela pausasse a máscara, tipo, eu queria que estaria perfeito, sabe? A pessoa não teria defeito, né? Não iria ver a cor vazando em outros lugares. E infelizmente, ou felizmente, né, o jeito mais eficiente de você conseguir esse tipo de qualidade foi a técnica da rotoscopia. E o que é rotoscopia, Gabriel? Rotoscopia é quando você seleciona certas partes do corpo e aí faz a seleção, né? Você faz essa seleção e consegue destacar somente aquela imagem. Então é como se você tivesse uma cena estática, né? Gabriel, você está completamente errado. Rotoscopia é tomar no meio do... Não, real. É como se você tivesse uma imagem em JPEG, né? Você colocasse lá e fizesse a máscara, só que de um frame. Agora imagina fazer de um clipe de 5 segundos. E assim, tem várias... muita coisa. Tem várias técnicas vários softwares, desculpa, que você consegue, tipo, vamos supor, eu pego a minha mão, eu recorto toda a minha mão e ele consegue rastrear o movimento que a minha mão está fazendo. Ok, só que primeiro, esses recortes, eles sempre acabam se perdendo. É difícil você achar um programa que realmente ele rastreia com precisão o movimento. E no caso, você vai estar sempre ali, tendo que fazer frames. E no caso, especialmente do cabelo do Dalua, eu não consegui fazer isso. Por quê? Porque o cabelo do Dalua, ele primeiro que a cor dele é muito parecida com a cor da pele do Dalua. Então o programa não reconhece. E segundo, que são muitos dreads. Então as formas elas se misturam. E isso também confunde o programa. Ou seja, especialmente o take onde o SL dá a maleta pro Dalua, aquele take foi feito frame a frame. Eu recortei o cabelo do Dalua frame a frame pelo tempo inteiro do take. E sim, foi horrível, sofri e eu ainda tô traumatizado até esse momento. Então vai no clipe agora e dá um like, por favor. Mas no caso, essa é uma técnica sim que a gente tá usando. E mais pra frente eu aprendi uma outra técnica para facilitar o meu processo de rotoscopia, que é o processo de usar o Luma Key. Porque você pode selecionar para começar, o que é o Luma Key? O Luma Key ele seleciona a parte mais clara ou mais escura do seu take. E no caso,
eu fiz diversas máscaras e regulei vários luma key, coloquei vários efeitos um em cima do outro e coloquei, para essa parte eu quero usar esse luma key, para essa outra parte eu quero usar esse luma key. Ainda foi muito trabalhoso, mas foi muito menos trabalhoso do que recortar frame a frame. E isso entra aonde? Isso entra no seu planejamento de direção, quer dizer, de edição. Você, quando você pensa um efeito, você fala, não, eu quero trazer estética X, quero trazer estética Y, eu quero que cada take que apareça na tela tenha um jacaré atrás. Você precisa descobrir como você vai fazer o jacaré. Você precisa saber como você vai colocar o jacaré, qual o jacaré, como você vai pegar o jacaré. E assim, lógico, o exemplo do jacaré é uma coisa aleatória que veio na cabeça, mas você precisa saber como você vai executar aquilo antes, porque se você deixar para descobrir na pós, primeiro, isso vai te atrasar. O prazo que você vai lançar essa música, você com certeza vai ser prejudicado nisso. E segundo, a qualidade também vai sofrer, porque é aquela coisa, você não vai ter o tempo necessário para amadurecer a técnica que você vai usar para fazer o efeito. Então já entra outra coisa que poderia ter sido gravado com o celular, poderia ter sido gravado com menos iluminação em qualquer lugar, mas você trazer uma direção de arte com uma edição e uma ideia no geral bem trabalhados, você consegue extrair muita qualidade e sem precisar pagar ninguém por isso, né? Eu acho que foi esse planejamento, essa execução no dia foi muito bom para ajudar também a edição, porque imagina se não tivesse nenhum dessas coisas sendo feitas, né? Então imagina que a gente não planejou, que a gente não gravou legal, que a gente não fez as cores, não colocamos as cores lá, como que não fizemos o movimento, como que o Josh ia fazer isso na edição? Então, beleza, ele tá falando que foi trabalhoso e tudo mais, só que assim, isso também, ele já sabia que ia ser assim, ele sabia que ele ia ter essas coisas para fazer, já sabia que ia ter que selecionar a cor, já sabia que ia ter que fazer a máscara, já sabia que ia ter que fazer essas certas coisas. Então, eu falo não é porque foi trabalhoso que vocês não tem que executar, né? Vocês não tem que pensar dessa forma. E também é uma coisa simples, gente. Foi trabalhoso não só na pós, né? Eu tô enfatizando a pós que a gente tá falando da pós. Mas, cara, desde o começo, achar a locação foi trabalhoso. Tudo é trabalhoso. Então, se você é artista e tá entrando nesse meio, você já sabe que, cara, vai ser trabalhoso, não tem como. Mas essa que é a brisa, a gente gosta, né? Não é... No fim das contas, a gente gosta demais, mano. Assim, essas coisas são... É mais pra fechar, né? Na verdade, tem um terceiro passo que é a distribuição, né, no artista, tem que produzir, aí tem que gravar o clipe, tem que distribuir. Então, assim, você aprendendo a produzir e a fazer essas próprias gravações de videoclipe, você consegue focalizar mais o seu dinheiro, canalizar o seu dinheiro mais para distribuição, né? Então, mas esse processo da edição, da gravação do clipe, é mais um processo ali que você quer desenvolver, você que é artista e quer fazer quer realizar o seu desejo de fazer suas coisas darem certo ali na música, você vai fazer qualquer coisa. Então, se você está disposto também a encarar esses desafios, com certeza você vai também encarar isso como mais uma coisa que você vai conseguir realizar, né? Exatamente. Cara, a verdade é que nessa carreira, nesse ramo artístico, cara, é desafio em cima de desafio. Quem se acomoda muda de carreira, tá ligado? Não tem como você se acomodar, porque realmente uma coisa que sempre você vai estar enfrentando um novo desafio. Eu, por exemplo, sou muito tímido, na real. Quer dizer, eu sou tímido. Eu não sou tão tímido, mas assim, eu tenho muita dificuldade em falar em público, para públicos, várias pessoas assim me assistindo ali no momento. E, cara, eu tenho certeza que quando voltar as casas de show, quando voltar tudo e eu começar a realmente fazer mais shows, vai ser uma coisa que vou ter que lidar, e provavelmente tem vários artistas que se identificam com isso também. Então é isso, é desafio em cima de desafio e a sua capacidade de superar esse desafio e continuar indo. E no caso, com a produção do vídeo, não é diferente, é simplesmente isso. Foi desde o planejamento até a distribuição. Exatamente. Até a distribuição foi um desafio pra gente, porque a gente teve que executar bastante partes ali.
Mas enfim, foi possível reduzir o custo, foi possível colocar coisas que a gente que você aí em casa daria para trabalhar com sombras, por exemplo, né? A sombra é muito boa de graças trabalhar. a esse recurso das sombras, a gente finalmente conseguiu colocar uma cena de luta num clipe, porque a gente tá tentando fazer isso desde 2015. Então, realmente, tipo, é você saber trabalhar os recursos, o conceito e trazer aquilo para sua realidade, para o que você pode fazer. E a partir disso, a gente fez um clipe de 20 mil sair por em torno de quantos, mais ou menos? Não, menos de 4 foi. Por menos de 4. Então é uma coisa. Já contando com os equipamentos que eu já tinha, né? Exatamente. Eu coloquei como se estivesse alugando também, mas eu coloquei a produção toda, a equipe e é isso. Mas. Ainda assim, bem menos que 20 mil. E aí imagina, você foca num clipe de 5 e faz por menos de 500, tá ligado? Exatamente. É nessa proporção que a gente tá conversando, né? Então, e vocês que já cotaram muito com produtoras, vocês sabem exatamente que, cara, você não acha um orçamento assim, tipo, de uma produtora já estabelecida, você não acha por menos de 2,5, vai. Mesmo que nessa produção você vai ter que contratar um cinegrafista, por exemplo, você vai pagar uns R$300 a diária para ele, e mais o equipamento, né? Então mais uns 300 assim, você com certeza vai conseguir desenvolver umas técnicas parecidas com a nossa de Boa Sorte, né? Então... E também é legal vocês terem sempre em mente que, cara, muita coisa assim vocês vão pegar na teoria, vocês tipo, caralho, é isso, é aquilo, mas muitas coisas vocês vão pegar ali na prática, vocês vão pegar ali no desespero. E é normal, é até bom, porque isso te dá uma capacidade de aprender a improvisar em situações desse tipo, né? E essa capacidade de improvisar é uma coisa que, cara, até Hollywood precisa de profissionais com essa capacidade, porque, inclusive, quanto maior a produção, mais organização, mais planejamento, tudo isso que a gente está falando aqui é você gravando você mesmo. Mas eventualmente, vamos supor, você acaba pegando jeito, acaba pegando gosto e acaba produzindo para outras pessoas. A produção grande, ela vai ter também essas necessidades, e você tendo isso, você tendo essa prática, é um diferencial para você, na verdade, né? É isso aí. Bom, eu acho que ficou bem legal a live de hoje, ficou clara para vocês entenderem que a gente conseguiu reduzir os custos, vocês conseguem aplicar aí na casa de vocês também algumas técnicas que a gente passou, de sombra, de selecionar a cor, valeu, de selecionar a cor também. Então... para vocês entenderem que é possível sim fazer as coisas de vocês, o que vocês estão pensando, coloquem em prática realmente, façam isso, vejam, apliquem, e aí vocês vão ver o resultado, e aí vocês vejam que vocês erraram e apliquem de novo. Então é pra sentir realmente isso na pele, sentir... pra ir testando, pra ir vendo realmente tipo, o que funciona, o que não funciona, como extrair tal conceito, o que casa com isso, o que casa com aquilo, e você realmente experimentando e achar a melhor forma de estar trazendo aquilo, né? É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou na live de hoje. Uma satisfação responder vocês. Obrigado, meu querido Will, por mandar suas perguntas. Foi muito legal, muito interativo. Realmente isso valoriza mais a live, né? Exatamente. Chega para somar realmente. E é isso, a gente está querendo passar cada vez mais informações para vocês, cada vez mais conteúdo, cada vez mais possibilidades que vocês possam trazer para as produções de vocês. Então é isso, galera. Até a próxima live, tamo junto. É isso aí. Falou, rapaziada.